Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos no 9º dia, dos 40, completando quase 1/4 desses 40 dias, sendo ministrado pela palavra que vem de Deus aos nossos corações. Feliz porque Deus tem renovado a palavra dele. Hoje nós vamos continuar falando sobre uma parceria, com o Espírito Santo, o que essa parceria gera em nós, o que nós temos como responsabilidades nessa parceria. E me veio uma palavra que Deus colocou no meu coração um tempo atrás. Eu vou compartilhar com os irmãos sobre essa palavra. Alguns vão até lembrar, mas é para essa palavra ser reativada no nosso coração, porque essa palavra, ela precisa queimar em nossos corações. Nós falamos aqui, não lembro agora em qual dia foi, sobre testemunhar o que Jesus sentia, nós precisamos sentir também. Isso é testemunhar de Jesus. E nós vamos ler um trecho aqui que aconteceu logo depois que Jesus se batizou. Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Depois de ter passado dali, Jesus começa a pregar o evangelho, prega em tudo quanto é lugar. Depois Jesus chama os primeiros discípulos. E no capítulo 4, verso 23, vai trazer uma palavra que revela em nosso coração algo extraordinário. Vocês estão ouvindo a Nicole no fundo, Então diz assim, verso 23 do capítulo 4 em diante. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalhou por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grande multidão o seguia, vindo da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Nós lemos um trecho aqui que é algo normal, Onde Jesus está, a mudança de vida, onde Jesus está, a mudança de atitudes e a destinos proféticos mudados. Então, destinos proféticos sempre sendo mudados aonde Jesus estava. Sendo que, preste bem atenção, esses foram os primeiros passos da vida cristã de Jesus. Da vida cristã, da vida voltada para o início do cristianismo de Jesus, Por quê? Porque ali ele tinha acabado. Então Jesus estava ministrando mudança de vida, em todo lugar que ele ia. E a Bíblia vai nos mostrar aqui, nesse capítulo 4, que Jesus ele começou a ir. Olha o ministério de Jesus iniciando. Ele começou a ir. Ele foi pregando por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades entre os povos. Presta bem atenção. Jesus ele não ficou aguardando o povo vir, não. Primeiro ele foi cumprir aquilo que ele nos ensinou, Se nós formos ler em Marcos capítulo 16, verso 15 em diante, vai dizer assim, e disse-lhe, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão a quem creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algo venenoso ou mortal, não lhe fará nenhum efeito. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Vê, Jesus estava fazendo, primeiro ele fez, e depois nos ensinou e nos ordenou. Agora Jesus ele vai até o mundo apresentar-se como alguém que veio para transformar vidas. Ele vai até lá, até a sinagoga deles. Eu acho muito lindo que ele fala assim, até a sinagoga deles. Ele saiu da sua zona de conforto e foi até onde estava o foco das pessoas na qual ele queria alcançar. E ele virou um ponto de referência da glória de Deus. Olha que maravilha. Por que eu estou falando isso? Porque primeiro ele foi. No versículo 24, vai dizer assim, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria.
E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Você vê, primeiro ele foi. Então, a notícia dele se espalhou, gerou testemunho, e ele virou um ponto de referência da glória de Deus. Agora, ele não precisou ir. As pessoas começaram a trazer até ele. Por quê? Sabiam que até onde fosse, se fossem até onde Jesus estava, a vida deles seria mudada, transformada, totalmente modificada. Então, o que ele ensina para nós como igreja hoje? O que ele deixou em Marcos 16, 15 em diante, é o que ele deixou para a gente hoje também. É o quê? Que nós precisamos ir. Mas nós não precisamos ir apenas com palavras. Nós precisamos ir com poder. Nós precisamos ir com atitude. Então Jesus, ele ministrou sobre a nossa vida e nos ensinou a viver debaixo dessa graça, desse mover extraordinário, desse mover apostólico, que é o quê? Ir levando a palavra, mas não só a palavra, levando a palavra e o poder de Deus. Né? Jesus falou assim, ó, aos que crerem, esses sinais os seguiriam, expulsariam demônios, curariam enfermos, e assim demonstrariam através de poder que Deus está ali conosco, né? Paulo ele fala o seguinte em 2 Coríntios. Tô perdido aqui, calma aí, Julinha. Paulo ele fala o seguinte em 1 Coríntios 2, a partir do verso 1, diz assim, ó: E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Aí ele vai dizer no verso 3, E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É isso justamente o que Jesus fez lá em Mateus 4, né? Jesus não foi só com palavras, não foi só com ensinamento, mas foi com demonstração de poder, até que ele se tornasse o ponto de referência da glória de Deus. E quando ele se tornou o ponto de referência da glória de Deus, agora as pessoas vinham falar com ele. As pessoas vinham até ele. A pergunta é, que tipo de ponto de referência você tem se tornado? Quando nós somos parceiros do Espírito Santo, nós aprendemos essa palavra, nós colocamos no nosso coração e nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou, né? Ir até lá fora, na sinagoga deles, no centro ali do meio deles, pregar a palavra, mas demonstrar poder e autoridade vinda do Espírito Santo. Parceiro do Espírito Santo é aquele que não fica com medo de agir, não fica com medo de liberar uma palavra de cura, de liberar uma palavra de fé, de libertação, porque ele sabe que isso ali está embasado na Bíblia e através do nome de Jesus. Sejamos nós parceiros do Espírito Santo, sejamos nós ponto de referência da glória de Deus aonde nós estivermos. As nossas igrejas precisam ser um ponto de referência da glória de Deus. O povo tem uma música da Aline Barros antiga que ela fala assim, eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Porque o que falta hoje na igreja não é a palavra bonita, porque hoje tem muita gente pregando bonito, palavras persuasivas, coach de pastoreado, coach de ensinamento, imersão ali, imersão aqui, mas o mais importante tem faltado, que é demonstração de poder, demonstração da glória de Deus. Está debaixo de um legado que Jesus deixou. Ao que crer, esses sinais o seguiriam. A nossa grande missão hoje é nós crermos nessa palavra e exercermos aquilo que Cristo nos ensinou. Testemunharmos aquilo que ele sentiu no coração. Queimou, ardeu e ele avançou. Né? O ponto de referência da glória de Deus não é num lugar específico.
é aonde tem um parceiro do Espírito Santo. Então, se você é parceiro do Espírito Santo, se você é parceira do Espírito Santo, o ponto de referência da glória de Deus é aonde você estiver. Aonde Jesus estava, manifestava sinais de maravilhas e milagres. Aonde Jesus estava, pessoas eram totalmente modificadas, o extraordinário acontecia, a Shekinah de Deus descia, a glória de Deus permanecia naquele ambiente. Porque não era o local, era quem estava carregando essa parceria. Então, parceiro do Espírito Santo, que a partir de hoje você venha viver viver momentos sobrenaturais na sua vida e que através de você pessoas tenham vida mudada, pessoas tenham destinos proféticos mudados, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus.